Neste vídeo a gente vai criar um algoritmo que vai calcular o IMC de uma pessoa. A gente vai receber como entrada o peso e a altura, e aí com esses dados a gente vai fazer o cálculo do IMC. E no final eu tenho um desafio para você. Então vai fazendo o passo a passo aí e fica com a gente até o final deste vídeo. Olá, tudo bem? Eu sou Eliel Alves e para a gente fazer esse exemplo, nós vamos inicialmente declarar aqui três variáveis, que vai ser a variável peso, a variável altura e a variável IMC, todas do tipo real, certo? Que é aquele tipo que aceita números com casas decimais. E aqui nos comandos a gente vai inicialmente colocar uma mensagem utilizando o comando escreva. A gente vai pedir aqui para o usuário informar o peso. E aí a gente utiliza o comando leia também para fazer a leitura aqui da nossa variável peso. E agora a gente faz esse mesmo procedimento aqui para a altura. A gente exibe uma mensagem e faz a leitura da variável altura. Pronto, e aí a gente fazendo a leitura dessas duas variáveis, a gente precisa utilizar a fórmula para calcular o IMC, que é essa que está aparecendo aí na tela. O IMC, no caso, vai ser o peso dividido pela altura ao quadrado. Então a gente vai colocar aqui a nossa variável IMC. Vou colocar o sinal de atribuição, certo? O símbolo de menor que um tracinho, que significa que IMC vai receber o que tiver aqui na parte direita, tá certo? E aí a gente vai colocar a fórmula, que no caso é peso dividido, e aí entre parênteses a gente vai colocar, no caso a fórmula é altura ao quadrado, que é a mesma coisa de altura vezes altura, tá certo? Então o IMC vai ser o peso dividido pela altura vezes a altura. No caso a gente colocar aqui entre parênteses, porque primeiro a gente vai fazer essa multiplicação e somente depois disso a gente faz aqui a divisão de peso pelo resultado encontrado aqui nessa segunda operação, tá certo? E aí a gente pode utilizar outro comando escreva para estar exibindo o IMC da pessoa. Vou colocar uma mensagem antes. E aqui a gente passa a nossa variável IMC, tá certo? Então, bem simples mesmo. Eu vou executar aqui para a gente conferir se nosso algoritmo está funcionando corretamente. E daqui a pouco eu vou dizer qual é o desafio que eu tenho para você. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aí no nosso canal. É rapidinho e você nos ajuda muito, tá certo? Ativa o sininho das notificações também, que aí toda vez que um vídeo novo for disponibilizado, você recebe a notificação em primeira mão. Então eu vou executar aqui para a gente conferir. Por favor, informe o seu peso. Vou colocar aqui 70, por exemplo. Informe a sua altura. 1,65, por exemplo. E aí, o IMC é 25,7, tá certo? E aí, o desafio que eu tenho para você é o seguinte. Depois que a gente calcula aqui o IMC e encontra o valor, a gente precisa informar se a pessoa está abaixo do peso, se está com peso normal ou se está acima do peso. Então, meu desafio para você é justamente esse. Você, com base nessa tabelinha aí e com base no resultado que a gente já encontrou aqui, ó, você fazer essa classificação, verificar se a pessoa está abaixo do peso, com peso normal ou acima do peso. Para isso, você vai utilizar a estrutura de decisão se então, que a gente já utilizou aqui. Eu vou deixar dois vídeos aí que vai falar sobre essa estrutura, tá certo? Tá aparecendo aí em algum canto da sua tela o botãozinho. E também eu vou deixar o link na descrição deste vídeo. Para você fazer essa segunda opção de nossa tabelinha, por exemplo, quando a pessoa é maior ou igual a 18 e menor que 25, você pode fazer dessa forma. Vou ilustrar aqui para a gente colocar a estrutura se, já finaliza embaixo, fim se, e aí a gente vai fazer duas comparações.
se a pessoa for maior ou igual a 18 e também se ela for menor do que 25. Então a gente coloca entre parênteses aqui a nossa primeira operação e aí faz IMC é maior ou igual a 18, certo? Coloca o I e aqui depois abre e fecha os parênteses de novo. E aí coloca a nossa segunda operação, que é se a pessoa for menor que 25. Então, se IMC for maior ou igual a 18 e IMC for menor que 25. Aí a gente coloca então, e aqui dentro do se a gente coloca o comando que a gente deseja exibir. No caso, a gente pode colocar um escreva, por exemplo, e aí exibir uma mensagem informando que o peso da pessoa está normal, tá certo? Então você vai fazer dessa forma essa segunda e essa terceira opção. Esse primeiro exemplo aí da nossa tabela, a gente já fez aqui em outros exemplos. E se você dá uma olhadinha nesses vídeos que eu vou deixar na descrição, dá para fazer tranquilamente. Então o desafio é esse, vocês verificarem aqui se a pessoa está abaixo do peso, com peso normal ou acima do peso. E deixe nos comentários aí se você conseguiu fazer, se teve alguma dúvida, deixe lá nos comentários para a gente saber, tá certo? E aí no nosso próximo exemplo a gente vai fazer um algoritmo que vai verificar o mês de vencimento do IPVA. A gente vai receber o número final da placa de um veículo e aí vamos verificar qual é o mês de vencimento, tá certo? Então, muito obrigado mesmo e eu espero você no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.